polvo lhe prender no fundo do mar, não se desespere. Vire algumas cambalhotas, você vai conseguir se safar com alguns poucos arranhões. Quando um tubarão aparecer, não tenha medo. Soque ele bem no meio dos olhos, que são extremamente sensíveis. Ele vai fugir de você. Se um gorila te agarrar e o seu aperto é extremamente esmagador, faça carinho no braço dele e faça barulho de beijos. Ele pensará que está recebendo carinho e vai desapertar o abraço. Todas essas dicas você encontra no livro Perigo, Como Sobreviver a Situações de Limite, de Joshua Piven. A minha pergunta é, você tem medo de polvo? Você tem medo de um tubarão? Você tem medo do abraço de um gorila? Essas situações são tão remotas que talvez nós não tenhamos nenhum tipo de medo em nós. Mas existem situações que nos causam medo. Eu, por exemplo, não tenho medo de envelhecer, mas eu tenho medo de envelhecer sem a minha capacidade mental completa. Há alguns dias atrás vi uma senhora com Alzheimer, ela não conseguia reconhecer a sua própria neta. Não tenho medo de morrer, tenho medo de morrer e não deixar o suficiente para minha esposa e filhos. Qual é o seu medo? Medo de altura? Medo de profundidade? Medo de ter medo? Medo de desemprego? Medo da morte? Medo da doença? Qual é o seu medo? Nossos medos são reais. Nossos medos são verdadeiros. A forma como nós enfrentamos os nossos medos é que vão transformar toda a nossa existência. Me lembro de estar na praia e ver um pai com uma menina dentro da água. Brincava com aquela criança, jogava ela para cima e aquela criança muito contente ali com o seu pai se divertindo. A irmãzinha daquela criança estava fora, na praia. E o pai chamava aquela criança que estava fora para vir também brincar e se divertir dentro da água. E aquela criança não ia. Ela pulava e se divertia na praia, mas ela não entrou na água para brincar com seu pai. Sabe por que aquela criança estava tão tranquila dentro da água? Porque ela sabia que estava com o seu pai. Jesus nos ensina também a enfrentarmos os nossos medos dessa forma, fixando a nossa atenção e os nossos olhos no Pai. Lá no Getsemane, o lugar de terror, Jesus passou muito medo. A Bíblia diz que ele teve pavor. E ele orava ao Pai dizendo, Pai, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus contra ele, Jesus, que não merecia, mas que estava naquele momento levando os pecados de todos os homens. Jesus realmente teve medo. A prova é que a Bíblia diz, no capítulo de número 14 do Evangelho de Marcos, e no verso de número 34 e 35, ele diz, a minha alma está angustiada profundamente até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Jesus teve medo. No jardim do Getsemane, Jesus nos ensinou a principal coisa a se fazer quando se tem medo: orar. A oração de Jesus era simples. A oração de Jesus era curta, mas era oração. E enquanto ele orava, ele depositava diante do seu Pai o seu medo. Sabe como a oração de Jesus começa? Pai, Abba. A criança balbuciando, chamando pelo seu papai. Na hora de medo, Jesus clama, Abba, papai. Você já percebeu que no colo do pai a criança fica corajosa? A minha filha Ellen tinha o costume, pena que perdeu, de quando eu chegar em casa, ela vinha correndo para me receber, eu ainda dentro do carro. Por quê? Porque ela queria dirigir. Ela se sentava no meu colo, pegava o volante e colocava o carro para dentro da garagem. A pergunta é, ela realmente dirigia? Não. Ela não conseguia nem ver além do painel.
ela não sabia que marcha trocar, ela não sabia se ia bater nos postes, ela não sabia absolutamente nada. Ela só tinha certeza de uma coisa: ela estava segura, porque ela estava no colo do Pai. Orar é se jogar no colo do Pai, e é isso que você precisa fazer nos momentos de maiores medos. Qualquer criança dirige no colo do Pai, qualquer ser humano sobrevive no colo do Pai. Por isso, a minha palavra para você hoje é: ore. A oração é esse lugar onde os nossos medos são expostos para definitivamente morrerem. Jesus enfrenta a cruz apesar do seu medo. Por quê? Porque ele orava ao Pai. E você pode também enfrentar seus medos e os vencerem. Por quê? Porque você pode vencer orando ao Pai. Vença o seu medo na oração. Vença o seu medo na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem pra alma, falar com Deus me satisfaz.